Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro, nossos encontros de formação. Iremos neste encontro falar sobre a reconciliação, ou sacramento da confissão. Gostaria antes de tudo de pedir a você que possa compartilhar com seus amigos, parentes, familiares, para que também eles possam buscar se formar um pouco daquilo que a igreja nos oferece. Para iniciarmos, nós vamos nos marcar com o sinal da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, hoje falaremos da reconciliação ou confissão. Estamos falando aí dos sacramentos. O que é a reconciliação? Qual a importância da reconciliação? Qual a importância de se confessar? Primeiro, reconciliar é reconciliar-se com Deus. Buscar a confissão é você buscar estar em paz com Deus. Por isso é a grande importância você estar em paz com Deus. Então, por que nós nos confessamos? Quando nós quebramos aliança com Deus ou com o nosso próximo, quando fazemos um mal a alguém, quando fazemos algo errado, isso nos pesa a consciência. E isso deve nos levar à confissão. Então, para fazer a confissão, para buscarmos ali a reconciliação, antes de tudo nós precisamos examinar a consciência, refletir sobre os pecados cometidos. Como eu disse, tudo aquilo que nós fizemos, que não me agradou, não agradou o meu próximo e não agradou a Deus. Então, a primeira coisa é o exame de consciência. Precisamos refletir a nossa vida. Depois fazer ali o nosso propósito de buscar a confissão diante do sacerdote e o propósito de não mais cometer o pecado, cumprindo também ali a nossa penitência. Então, amados irmãos e irmãs, quem pode ministrar este sacramento? Quem pode atender às confissões? Somente o ministro ordenado, sacerdote ou bispo, somente. O diácono não pode atender uma confissão. Ele é um ministro ordenado, porém, não pode atender a confissão. Então, o bispo ou padre faz ali o atendimento daquele que está em pecado. E nós, quando buscamos o sacramento da confissão, como nos demais sacramentos, ela nos apresenta a forma. Então, para confessar, nós precisamos, no sacramento da confissão, como nos demais sacramentos, tem a matéria e a forma da confissão. Qual é a matéria do sacramento da confissão? A matéria é a dor do coração, ou contrição do coração daquele que pecou. Ou a pessoa que peca sente no seu coração as dores do pecado. Então ela se coloca ali diante do seu confessor com sincera e íntegro cumprimento da penitência ou satisfação. Ela se coloca, a matéria seria aquele que pecou e fazer exame de consciência com o coração contrito, com o coração sangrando, digamos assim. Ele vai ao seu confessor e pede ali a absolvição dos seus pecados. A matéria é o confidente, aquele pecador que vai ao encontro do seu confessor, do sacerdote. E a forma? A forma são as palavras pronunciadas pelo sacerdote. O sacerdote faz a oração da absolvição, dizendo: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o sacerdote ele faz ali a forma seriam essas palavras. Então, amados irmãos e irmãs, o IOCAT, documento da igreja, o Catecismo Jovem, ele nos diz: o sacramento da reconciliação é um sacramento de cura, no qual somos libertos do pecado. O amor de Cristo revela-se no fato de ele procurar quem está perdido e curar quem está doente. Então, o sacramento da confissão, ele tem esse poder de cura, assim como também o sacramento
unção dos enfermos, que iremos ver mais para frente. Então, o sacramento de cura. Também o catecismo, o Código do Direito Canônico, nos diz sobre a reconciliação, o sacramento da confissão, no cânon 959, ele nos diz: no sacramento da penitência, os fiéis que se confessem os seus pecados ao ministro legítimo, estando arrependidos de os terem cometido e tendo também o propósito de emendar, mediante a absolvição dada pelo mesmo ministro, alcançam de Deus o perdão dos pecados depois do batismo, ao mesmo tempo que se reconciliam com a igreja. Então, o catecismo nos diz isso, que aquela pessoa, ela vai até o sacerdote, recebe a cura, recebe o perdão, com o propósito de não mais cometer, e se reconcilia com Deus e com a igreja. Como disse há pouco, o Código de Direito Canônico também nos diz: o ministro do sacramento da penitência é o sacerdote, ou o ministro ordenado. E para a absolvição ser válida, a absolvição dos pecados ser válida, requer que o sacerdote, além do poder da ordem, possua a faculdade de exercer sobre os fiéis o que concede a absolvição. Por isso o diácono não pode atender uma confissão, porque ele recebe o sacramento do diaconado e não recebe ali no sacramento da ordem, ele não possui a faculdade de exercer a absolvição dos pecados. Quem instituiu o sacramento da reconciliação, do perdão dos pecados? Quem instituiu este sacramento? Foi o próprio Jesus que instituiu o sacramento da reconciliação. Quando se mostrou aos seus apóstolos no dia da Páscoa, exortando-os: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Se encontra em João, está no Evangelho de João, e o Euquete também vem nos mostrando essa mesma passagem. Amados irmãos, o sacramento da reconciliação, como disse, é um sacramento de cura. Por que nós precisamos nos confessar? Por que nós precisamos da reconciliação? Poderíamos muito bem ir no nosso quarto e confessar ali diretamente com Deus. Mas o ministro do sacramento, aquele que pode absolver os nossos pecados, é o sacerdote. Então, eu vou para o meu quarto, eu confesso a Deus, mas quem vai me perdoar? Deus deixou o sacerdote para que ele fizesse isso no nome dele. Então, o sacerdote, em persona Christi, ele que impõe as mãos sobre aquele que está a confessar e pede a Deus que o perdoe. Por isso não adianta nós irmos no nosso quarto, ficarmos ali confessando com as paredes. Precisamos sim, nos nossos quartos, fazer o exame de consciência. É diferente. É o momento que eu vou para o meu quarto e vou refletir a minha vida, colocar ali todas as minhas misérias, os meus pecados. Se preciso for, vou anotar para não esquecer. E depois eu vou até a pessoa do sacerdote e me confessar. Por isso, nós precisamos nos confessar. Por isso, nós precisamos ir até a pessoa do sacerdote. O ato de contrição, que há um tempo atrás as pessoas rezavam mais. Hoje em dia parece que não se preocupam mais de fazer o ato de contrição após o ato da confissão. E temos aqui um modo de se rezar o ato de contrição mais breve, mais curto. Você pode fazer na sua casa, aprendendo na sua casa, para você, quando você for confessar,
diante do sacerdote, você rezar o ato de contrição. Ele é assim, o ato de contrição é assim: ó meu Deus, sinto muito pelos meus pecados, porque te ofendi. Eu sei que deveria te amar acima de todas as coisas. Ajude-me a fazer penitência, a fazer melhor e evitar qualquer coisa que possa me levar ao pecado. Então, essa forma, ela é uma bem breve. O ato de contrição, nós temos ele 4 formas diferentes que podemos fazer, mas essa é bem breve. Então, que você possa, pelo menos essa breve, você possa aprender. Então, nós ficamos por aqui e, mais uma vez, eu quero te convidar a mergulhar mais nessas formações. Leve também outras pessoas a fazerem essa formação, a buscarem um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários, pergunte, que a gente vai e faz um vídeo diante daquilo que você tenha tido dúvida, ou que seja do sacramento ou de outra coisa. Então a gente pede que você possa deixar aí e veja também, procure olhar os vídeos passados, que estamos falando dos sacramentos, de todos os sacramentos, e faça a sua contribuição ali, onde você tem dúvida, aquilo que precisa ser explanado, que a gente, com todo carinho, a gente vai estar colocando para vocês de uma maneira mais breve. Então, agradeço a você que nos acompanha nesse vídeo, você que está nos acompanhando, que Deus possa estar sempre à frente dos seus planos, dos seus projetos. Então, busquem o sacramento da confissão. Não façam como muitos estão fazendo. A igreja permite, mas não façam como muitos fazem, somente por ocasião da Páscoa, confessar. Não faça isso. Busque quando você sentir necessidade. Nós nos confessamos, não é uma vez por ano. Nós confessamos quando nos sentimos que pecamos. Às vezes você pode confessar na segunda-feira e na sexta-feira você ter cometido um pecado que necessita de confissão. Então, é ver o que é pecado, por isso o exame de consciência, ver o que é pecado e se confessar. Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos dê a graça da sua misericórdia, né, que possa vir ao nosso socorro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.